Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Hoje a gente fala sobre uma técnica que vem sendo utilizada ultimamente por várias varas da família em todo o país, uma técnica de conciliação entre as partes, chamada constelação sistêmica familiar. O que seria isso? Quem explica pra gente é a psicóloga, terapeuta familiar e consteladora Maria Lúcia Bien, que está conosco aqui no programa Espaço Aberto. Maria Lúcia, eu queria agradecê-la pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco sobre essa técnica que é nova e tão interessante. Eu é que agradeço o convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos, o Gustavo Rosella. Eu queria que você explicasse então para os ouvintes da rádio e da TV Câmara o que seria a constelação sistêmica familiar. Na verdade, a constelação sistêmica familiar é uma técnica de abordagem sistemática e fenomenológica, né? E foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão, filósofo, teólogo. É claro, ele estudou várias teorias, mas o que foi determinante para esse estudo e para ele criar essa teoria, essa técnica, foi ele ter vivido com a tribo Zulus na África, e ele observou o comportamento lá. E aí ele chegou a uma conclusão de que existe no clã familiar, isso é universal em todas as culturas, as ordens do amor. Então, o que seriam essas ordens do amor? Que é muito importante entender isso para poder compreender como funciona a constelação sistêmica. Então, para que uma família não tenha conflitos, é importante seguir as 3 leis das ordens do amor. Nós teríamos a primeira lei, que é a de pertencimento. Todo mundo tem que pertencer a uma família. Se houver uma exclusão por alguma razão, isso vai depois aparecer lá na frente. Por quê? Porque ele acredita que nós trazemos as cargas dos nossos antepassados. Então, por exemplo, um pai que foi alcoólatra e por conta disso ele foi rejeitado. Pode acontecer que, através da memória inconsciente dessa família, futuramente um filho, um neto, um bisneto que nem tem conhecimento disso, pode repetir o mesmo comportamento, se tornando um alcoólatra, por amor àquele avô, àquele tataravô. Outra lei seria a lei da hierarquia. Então, tem que se estabelecer preferência quem vem primeiro, né? Então, primeiro vem os pais, depois vem os filhos. Quando, por exemplo, acontece numa família uma separação, por exemplo, e um filho quer assumir o papel desse pai, né? Ele continua sendo filho, né? Porque os pais sempre vêm primeiro. Então, isso também vai gerar um conflito, né? A outra lei das ordens do amor seria, então, a questão de você, além de você ter o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Que é esse equilíbrio? É o dar e receber. Tudo tem que ser na medida certa, né? Quando alguém dá muito e não recebe, isso está errado. E você pode observar que às vezes a gente escuta falar assim: nossa, o casal separou, nossa, ela se doava inteiramente, e ele a deixou, exatamente porque ele não teve condição de dar aquilo que ele recebia, e ele sai da relação, né? Então é muito interessante quando você começa a perceber, e quando está acontecendo uma constelação, isso começa a vir à tona, né? De que forma que isso vem à tona? Aí é que é muito interessante. Quando você vai se constelar, então você vai levar uma questão. Uma questão pode ser um sintoma, uma doença, pode ser um conflito conjugal, um conflito de pais e filhos, ou uma depressão, enfim, qualquer tipo de questão. E aí você vai ter a constelação, ela pode ser feita em grupo ou com bonecos, individual, num consultório. Em grupo, eu acho que ela é muito rica, porque você vai ver de fora o que acontece no seu campo familiar. Então, o constelador, quem está se constelando, vai escolher representantes, né? Para a questão, representantes para ele, e conforme a questão, você vai pedir para representar o pai, alguém representar a mãe. E aí, estas pessoas, que às vezes nem conhecem quem está se constelando, nem sabe a questão dele, vão representar este indivíduo que está sendo constelado,
E eles vão, então, sentir, através desse campo morfogenético, esta memória inconsciente da família desta pessoa. E é fantástico quando você assiste uma constelação, o que acontece ali, não é? E com o processo todo dessa constelação, você vai então tendo determinadas falas, que são falas terapêuticas, para que você possa olhar com amor tudo aquilo que aconteceu, sem julgar, né? E também você vai perceber que uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você sente, né? E aí, por isso que Bert Hellinger, depois, ele disse que a constelação familiar sistêmica é uma terapia da alma, né? É a nossa essência que está atuando, né? Porque é a nossa essência que consegue se ligar ao que acontece nesse campo morfogenético, né? E, finalmente, depois, quem está se constelando vai tomar o lugar, né, dele. E aí você fecha a constelação. E é interessante porque isso muitas vezes tem um efeito assim imediato. E às vezes ele também tem um efeito no campo familiar, né? Pode demorar uma semana, mês, até um ano, mas vão acontecer algumas modificações em decorrência daquilo que foi visto, né? Isso que é muito importante numa constelação. É como, por exemplo, quando tem um aborto, o aborto tem que ser visto, né? Quando ele não é visto, lá para frente, em outras gerações, alguém vai ter o sofrimento deste aborto que não foi visto. Essa memória do inconsciente que você cita, ela é passada de geração em geração pela teoria da constelação sistêmica familiar, como se fosse uma herança até mesmo, né? De que forma essa herança ela é passada? É pelos genes, é pelo comportamento, pelos ritos familiares? Nós vamos dizer que nesse caso é pelo campo morfogenético, é uma energia, vamos falar assim, né? De acontecimentos que ficaram na memória do inconsciente das pessoas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar, olha, você tem uma ideia, nós aqui no Brasil, nós somos de uma geração de várias raças. Primeiro são os índios, né? Que talvez a nossa geração mais pura, né? Depois vieram os portugueses, vieram os escravos, né? Então, veja qual a história que nós temos. Por isso que quando você vai se constelar e quando as pessoas estão participando e sendo representantes ou apenas assistindo, uma constelação serve para todos, porque nós temos muitos problemas em comum, exatamente pela condição mesma nossa, né? Então isso é muito interessante. Numa constelação, eu, Lidiane, vou participar de uma constelação familiar. Eu tenho algum problema, eu necessariamente preciso me constelar com pessoas que eu não conheço, ou eu posso me constelar com pessoas conhecidas. Exemplo, a gente tem uma paciente que foi vítima, vamos pensar, de uma agressão ou de um abuso. Ela pode se constelar com o agressor ou isso jamais pode ser feito? Não, na verdade, nesse caso, seria interessante que ela não se constelasse com o agressor. É como quando às vezes tem uma questão de casal, muitas vezes o casal, quando é um conflito entre os filhos, o casal vai junto para a constelação. Às vezes, conforme a questão do casal, você pede para ir separado, para cada um fazer a sua constelação, né? Agora, necessariamente, quando você vai falar a sua questão para o constelador, você não precisa explicar com detalhes, basta você falar qual é a questão no momento que está te incomodando. Isso já é o suficiente, você não precisa saber a história, né? Para que você comece a desenvolver. Por isso que é interessante, na constelação você não vai trabalhar com o que você acha, é aquilo que os representantes sentem, mesmo sem conhecer aquele que está constelando. Então a gente tem uma pessoa que está constelando, que seria vamos dizer assim, o protagonista ali da situação, do problema. Assistindo de fora o que acontece com os representantes dele. Como é que esses representantes conseguem sentir o problema de outra pessoa que até então é desconhecida deles? Olha, é muito interessante, porque quando eu não fazia o curso, eu achava, isso é coisa louca, né? E aí, quando eu estava fazendo o curso, durante o curso, a gente vai se constelando, todos nós nos constelamos. E aí eu estava representando uma pessoa que era uma irmã da protagonista, que eu também não conhecia,
E no caso havia uma questão lá na situação, era um suicídio. E eu sou uma pessoa muito sensível, né? Mas quando eu fui representar e eu estava no campo da protagonista, eu não queria olhar para aquilo. Eu senti uma sensação muito ruim, né? Uma raiva. E eu falei, nossa, o que eu estou sentindo? Que coisa esquisita, né? E eu virei de costas e não quis olhar. E aí o constelador perguntando para a protagonista, olha, o que é isso? Ela falou assim, é exatamente assim que a minha irmã está se sentindo em relação ao que houve, né? Então você capta e você não fica pensando, é uma coisa que pelo contrário, você se desliga de tudo e aí você apenas sente. Muitas vezes você faz movimentos, você tem vontade de virar as costas, você tem vontade de abraçar, enfim, ou de falar algumas coisas, né? Quanto tempo dura uma constelação, Maria Lúcia? Varia, né? Às vezes tem constelações que duram 10 minutos e outras podem durar 30 minutos, 40 minutos. Depende de tudo que está acontecendo naquele momento na constelação. E normalmente quantas pessoas podem participar de uma constelação? Quando a gente faz constelação, às vezes a gente constela 3, 4 pessoas, né? E aí tem o grupo que é variado, é indiferente o número. Por exemplo, aquele juiz que passou no Fantástico, no Dr. Sami, ele fazia constelação com uma plateia no palco, né? E aquilo, quando algumas pessoas que estavam constelando, servia para todos que estavam naquele momento num processo de separação, né? Que foi assim muito interessante. O trabalho dele foi muito interessante, né? O mediador, né, o constelador, é sempre um profissional de saúde, um psicólogo, alguém credenciado. É alguém que se formou em constelação, né? Necessariamente, às vezes não é um psicólogo, ele tem que ter uma formação superior, tem que se interessar por isso, com certeza, né? E fazer o curso para se formar e começar a atuar como constelador. Inclusive, uma coisa boa aqui de Bauru, né, é que nós temos aqui em Bauru o curso do Instituto de Imensa Vida, que eles vêm de fora, né, dar aula. Tem alguns professores até que já são de Bauru, onde é ministrado esse curso. Nós tivemos a primeira turma, da qual eu fiz parte, né? E agora continua o curso, muito bom. Eu recomendo até porque ele é um curso, eu já fiz vários cursos por eu ser há muito tempo formada, né? Mas o que eu achei muito interessante na constelação, ao mesmo tempo que você aprende, é uma prática o tempo todo. Então, o tempo todo você está se constelando, seus colegas estão se constelando, existem várias dinâmicas, então você também aproveita para você, né, a prática desse curso. Então, ele é maravilhoso. Eu digo que realmente, quando você tem um outro olhar, né, e esse olhar de amor, né, para as questões, muda o contexto, você muda o seu sentir, né? Inclusive, algumas pessoas falam, olha, mas eu já estou fazendo terapia há bastante tempo. Não tem problema nenhum, né? Você está fazendo terapia, mas muitas vezes tem alguma coisa que está parada ali, né? E aí você vai constelar aquela questão e pode continuar a fazer o processo terapêutico. Ajuda demais. Eu digo até acelera o processo terapêutico. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Maria Lúcia Bien, que é psicóloga, terapeuta familiar e consteladora. Para que tipos de traumas a técnica da terapia da constelação é indicada? Na verdade, para todas as questões, né? E não só nos conflitos individuais. A constelação sistêmica, ela é usada em casos de... Funcionou muito família, bem, né? Muito nas bem, questões familiares. Muito bem. Muitas pessoas estão aderindo, né? Muitos fóruns. Em empresas, quando a empresa está com alguma questão na empresa, a empresa não está produzindo, por exemplo, é uma questão da empresa, né? E também questões individuais, né? Qualquer tipo, você pode ter conflitos, depressões, alguma doença, um sintoma físico, ele é constelado também, porque um sintoma físico pode ser decorrente de uma dor emocional que um ancestral sofreu, né? Nós, por exemplo, temos nossos avós, bisavós, muitas vezes vieram obrigados para o Brasil, né? E saíram da sua pátria com muito sofrimento. E, de repente, nós podemos estar com algum problema que nós estamos somatizando um sofrimento que eles tiveram
lá atrás, que nós nem tínhamos conhecimento. Isso explica, talvez, até mesmo as fobias que parecem tão inexplicáveis. Então, Sim. a pessoa que tem medo de altura, aquele medo de água, enfim, medo de animais, né? Animais pequenos, animais de pequeno porte, domésticos. Isso pode ter algum tipo de relação lá com o trauma de antepassados? Sim, por exemplo, vamos imaginar que você não sabia nadar e alguém te empurrou numa piscina, claro, esse trauma está ligado a esse fato, né? Mas se nunca aconteceu nada na sua vida e você tem um pavor, por exemplo, de água, você pode estar deduzindo que isso possa ser consequência de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Maria Lúcia, você comentou a respeito da constelação que é feita dentro do consultório com bonecos. Sim. Nós temos recebido aqui na rádio, na TV Câmara, alguns psicólogos de algum tempo, dizendo da eficácia das terapias em grupo, o quanto elas são bacanas, né? Algo que é mais novo, né? A terapia em consultório já é algo um pouco mais convencional e as terapias em grupo hoje são algo mais moderno. A constelação, na sua opinião, ela funcionaria melhor em grupo, com uma grande quantidade de pessoas, ou em consultório ela também tem eficácia? Olha, eu digo que ela pode ter a eficácia da mesma forma. Isso vai depender muito, né, da pessoa que está procurando, ou de como é feita a constelação, tanto no consultório como em grupo, né? Então, isso vai depender exatamente, mas sendo bem feita, as duas. Agora, o que acontece é quando você está fazendo a constelação no grupo, ela é muito rica, porque você está vendo as pessoas se comportando ali, né? Eu digo assim, a vivo e a cores, né? Ela está demonstrando sentimentos, demonstrando situações, e você vai percebendo o que acontece no seu campo que te dá um estalo, não é? Que às vezes você desconhecia, ou muitas vezes você vai constatar algo que você já imaginava. Agora, como é que as técnicas, né? Enfim, os profissionais mais convencionais da psicologia veem a técnica da constelação sistêmica? Olha, eu acho que tudo que é novo, ele passa por um processo, às vezes, de aceitação. Freud, por exemplo, ele foi, não é, muito criticado. Depois, a teoria dele foi muito usada, né? Então, a constelação também existem ainda, talvez, muitos profissionais, até por desconhecerem, né? Que vão falar, não, imagine, não é possível. Eu acho assim, sempre quando a gente está quando você é um estudioso, você é um profissional, e você está diante de algum fato novo, você tem que conhecer. Depois que você conhece, é que você tem condições para dizer, né, para dar a sua opinião, né, daquilo que você... Existem talvez profissionais que podem não se adaptar, né? Mas eu acredito, pelo que a gente tem visto, né, pelos efeitos que nós temos sentido das pessoas que fazem constelação, que ela vai ser, sim, bem aceita pelo segmento da psicologia, né? Até porque os resultados estão visíveis, né, na vida dos pacientes. Com certeza, né? Inclusive, nos fóruns, eles estão usando muito psicólogos, psicoterapeutas, que são consteladores, para estar atuando nesse processo de separação. Não é que não vai haver separação. A separação acontece. Só que acontece... Quando você faz a separação ali judicialmente, então, mas fica muita discussão, muita briga, às vezes demora para resolver a questão, coloca os filhos como arma de guerra muitas vezes nessa separação. E quando eles passam por uma constelação, isso tudo fica muito claro. Eles conseguem perceber o papel real do pai, o papel da mãe, porque na clã, né, na família, nessas ordens do amor, existe toda uma dinâmica onde, por exemplo, a mãe, quando a criança nasce, a mãe é ela que nutre, né? Ela recebe essa criança para a vida. E o pai é que coloca a criança para a vida, né? Então, eles vão percebendo que os filhos, eles têm que ter sempre a gratidão, independente de quem foram os pais, né? Se eles podem ter sido até assassinos, mas eles têm que ter a gratidão por eles darem a vida, né? Esse é o primeiro passo, né? E depois, essa questão de como vai se desenrolar essa educação, né? Então, todos nós temos um pouco da mãe e temos um pouco do pai. E depois, quando você é adulto, você vai formar uma outra família e assim vai acontecendo. Aí os pais
ficam para trás e os filhos ficam na frente para formar uma outra família, para irem para a vida, que a gente fala, né? Existem muitas pessoas que estão presas ainda no pai e na mãe, não conseguiram se desligar, não foram para a vida. E na constelação, o interessante quando isso acontece, quando a família é organizada, né? E as ordens do amor estão estabelecidas, as pessoas conseguem se ir para frente, né? E também ela proporciona que as próximas gerações não carreguem mais o que na Bíblia chamava de maldição da família, né? Aquilo que está repetindo, né? Que não é uma maldição, na verdade. Muitas coisas acontecem exatamente por amor. Por amor àquele que foi excluído, eu vou repetir o comportamento, né? Então você está liberando as próximas gerações dessas cargas. Isso eu acho maravilhoso, né? A gente podia até chamar de terapia da libertação, por que não? Sim, é por isso que eles chamam terapia da alma, porque a alma não julga, a alma sente, ela olha, então ela tem um outro olhar, né? Bate-papo delicioso aqui com a Maria Lúcia Bien, que é psicóloga, terapeuta familiar e consteladora em Bauru, aqui no programa Espaço Aberto. Maria Lúcia, eu queria agradecê-la pela presença mais uma vez aqui com a gente, pelos esclarecimentos a respeito dessa técnica tão nova, né, que tem trazido tantos resultados aí, especialmente nessa área de direito da família. Quem se interessou pelo assunto, quem está a fim de se constelar, que tem problema para ser levado aí para esse tipo de discussão, de apresentação, enfim, de terapia em grupo, como é que faz? Olha, nós temos vários terapeutas consteladores excelentes, né? Que eu tive a oportunidade de participar e fazer constelações com eles. A Suzana e o Walter, né? Que são um casal, que inclusive a Suzana, ela representa a Imensa Vida aqui em Bauru. E o telefone da Suzana é 99770-2034. Tenho o Vitor também, é um psicólogo excelente, um constelador familiar. Nós temos, assim, no momento eu não estou com o telefone dele, mas depois eu passo para vocês, né? Tem também o telefone do meu consultório, né? Que é 3227-0624. E todas essas pessoas que participaram desses cursos de constelação que eu lhe falei são excelentes consteladores. E ainda a possibilidade do curso de formação de consteladores. E a possibilidade de um curso de formação aqui em Bauru, que facilita porque você fica mais fácil, você não encarece tanto, né? Você faz um curso fora, além do curso, você tem que pagar todas as outras despesas, e estando na sua cidade é bem melhor, né? E o interessante desse curso da Imensa Vida é que não é só um professor. Cada módulo vem vários professores de vários lugares, com várias especializações. É muito rico mesmo. Qualquer pessoa pode fazer. Desde que você tenha uma formação superior e você se interesse, né, por essas questões. Maria Lúcia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela sua sintonia. Eu sou Lidiane Oliveira, agradeço aqui a sua companhia. Os trabalhos técnicos foram do Gustavo Rosella. Até a próxima.